Palavra aberta. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, completa 81 anos na próxima quarta-feira. Ela foi assinada pelo presidente Getúlio Vargas no dia 1º de maio de 1943. É um dos conjuntos de normas mais antigos do Brasil. A CLT garante aos trabalhadores uma série de direitos, como jornada diária máxima de 8 horas, descanso semanal remunerado, férias, pagamento de hora extra, aviso prévio, licença maternidade e paternidade, 13º salário, proteção contra a demissão sem justa causa e seguro-desemprego. E a última reforma trabalhista foi em 2017. Na época, o então presidente Michel Temer destacou que o objetivo não era reduzir o desemprego, era flexibilizar o mercado de trabalho e simplificar as relações entre patrões e empregados. Mas será que a legislação trabalhista precisa de novas alterações? Precisa de aperfeiçoamento? Para tratar deste assunto, Kátia Pereira e eu, Eustáquio Ramos, temos agora no Palavra Aberta a participação especial do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, o mineiro de Juiz de Fora, Caputo Bastos. Ele é representante do TST no CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e é doutor em Direito Desportivo e ainda fundador da Academia Nacional de Direito Desportivo. Olá, ministro, obrigado pela presença. Muito obrigado pela lembrança do convite. Bem-vindo ao Palavra Aberta. E aí, ministro, qual a experiência do senhor na área trabalhista, juiz desde o final da década de 80 e desde 2007 ministro do Tribunal Superior do Trabalho? A legislação trabalhista precisa de aperfeiçoamento? Ela já vem sendo aperfeiçoada com o passar dos anos, porque ela já nasceu, né, de uma consolidação, né, é o nome da lei, né, Consolidação das Leis do Trabalho, foi o decreto assinado pelo presidente Getúlio Vargas, já era uma reunião de diplomas legais que já existiam à época. Então, vejam, isso em 43, hoje já se passaram 81 anos. Ela já teve mais de 1000 mudanças e tem outras tantas nos escaninhos lá do Congresso Nacional. Então, é evidente que nós devemos esperar que o Congresso Nacional enfrente essas questões, mas nós também, juízes, temos uma preocupação de que se o Congresso não legisla, acaba, por exemplo, para citar um exemplo mais recente que estará na memória de vocês, o problema do trabalho nas plataformas. A CLT, ela regula, ela normatiza o trabalho formal do comércio, na indústria, é o patrão, o empregado, é uma jornada de trabalho, são os intervalos, enfim, todas essas coisas com a garantia desses direitos que foram lidos pelo Eustáquio. Mas hoje nós temos formas de trabalho que escapam dessa mera relação de emprego. Então nós temos que, o Congresso terá que enfrentar, e ele não enfrentando, porque o Congresso Nacional tem o seu tempo próprio. Então, o que acontece? A Justiça do Trabalho é chamada a opinar. Se a Justiça do Trabalho não dá uma resposta satisfatória, o Supremo Tribunal Federal é chamado a opinar. Então hoje, por exemplo, o trabalho em plataformas, ele está todo ele sendo decidido pela Justiça do Trabalho e pelo Supremo Tribunal Federal, sem que o Congresso Nacional dite uma regra, normatiza essa questão, e o Ministério do Trabalho, o governo federal, acaba de encaminhar um projeto também muito bem discutido, muito bem pensado, mas agora é que se teve a iniciativa de uma lei para regular esse tipo de atividade. Então, quer dizer, a CLT é a nossa Bíblia, é quem nós consultamos, mas, obviamente, ela é uma lei que hoje não atende mais a todas as formas, a todas as relações de trabalho. Outro dia, até num contexto bem delimitado, o próprio presidente da República disse que os trabalhadores não precisavam da CLT. Evidentemente, não é uma afirmação que se possa extrair do contexto em que ela foi dita, mas isso nos mostra que muitas das questões nós não encontramos mais. Hoje, com o uso da tecnologia no trabalho,
A CLT, obviamente, nós não podemos esperar que ela nos dê a resposta a essas questões, porque quando foi concebida, não se falava nunca, por exemplo, a usar de novo o exemplo de um trabalho em plataformas, que quem decide são as máquinas, a inteligência, né, artificial e tal, e o homem ali no fim do trabalho, né, prestando trabalhos e controlado por uma plataforma. Já que o senhor citou aí essa polêmica envolvendo os motoristas de aplicativo, entregadores por aplicativo, a CLT então não poderia alcançar essas categorias. A alternativa então para resolver o impasse, regularizar o trabalho deles, seria via outra legislação, é isso? Seria, mas isso é muito comum, porque como podem ser considerados até uma categoria diferenciada, por exemplo, né, dentro da categoria de motoristas de plataformas, né, que são regidos por essas plataformas, Uber e tem tantas outras, Cabify, enfim, 99, elas têm que ter, primeiro de tudo, esse trabalhador tem que ter uma existência. Ele hoje, ele se inscreve numa plataforma para prestar serviço, a Previdência não reconhece esse trabalhador. Esse trabalhador trabalha sem nenhum controle, ele pode trabalhar para várias plataformas, o que significa que esse cidadão pode estar trabalhando muito mais do que a sua condição física lhe permita, quando ele foi idealizado para ser um trabalho, para fazer uma ajuda a uma atividade principal, né? Ele, quando foi pensado, foi começou com uma coisa de carona lá nos Estados Unidos e tal, e foi se desenvolvendo e tornou essa realidade aí pujante que é hoje. Então ele tem que ter existência, nós temos que dar a esse trabalhador essa existência legal, essa proteção, ele tem que ter a Previdência tem que reconhecê-lo para que também ele proteja, não através da relação de emprego, do vínculo de emprego, isso não, talvez não seja o mais importante, as pessoas estão percebendo isso, tanto que o projeto do governo federal não cuida de vínculo de emprego. Ministro, o senhor está citando aí a questão dos motoristas de aplicativo e a gente vê numa nova geração, principalmente depois da pandemia, novas relações de trabalho. Um jovem, uma pessoa que quer flexibilização no horário de trabalho, no local de trabalho, trabalho em home office, trabalho em casa, não está tão preocupado assim com a carteira assinada, né? Não está até pensando em aposentadoria. O senhor acha que é uma tendência, ou o futuro vai ser assim, com uma flexibilização muito grande, ou ainda vai ter essa relação mais formal, carteira de trabalho, entre o patrão e o empregado? Eu acho que essa formalização ela vai perdendo muito espaço. Nós, infelizmente, por conta da pandemia, infelizmente pelo fato foi uma verdadeira calamidade, em termos de quantidade de pessoas, entes queridos que perdemos, o problema econômico que criou aos países, mas neste período pudemos experimentar, por força das circunstâncias do momento, por exemplo, essas novas formas de se prestar serviço, né? E, ao que me parece, e de forma irreversível, né? Hoje, para sair de casa um trabalhador, para chegar ao seu local de trabalho, ele gasta 1 hora para ir, ele não tem como voltar no intervalo de almoço, ele no final do dia vai gastar um pouquinho mais, 1h30 e tal. Quer dizer, ele hoje, tendo a possibilidade de prestar serviço de casa, ele vai fazê-lo. Agora, como é que ele vai prestar esse serviço da casa dele? Nós temos que também ter atenção, porque ele tem que estar prestando serviço num móvel ergonomicamente adequado, ele não pode, por estar em casa e à disposição, estar sendo exigido trabalho em mais horas do que regularmente ele prestaria à empresa, enfim, tudo tem que se acertar. Agora, esperar que o legislador dê conta disso tudo,
Isso é uma coisa que nós temos que pensar, né, que nós temos que dar outras soluções. Por isso é que nós temos que as profissões que já existem e que já estão tradicionalmente no mercado, a melhor solução, por exemplo, para se adaptar a essa nova realidade, seriam, por exemplo, a negociação coletiva, os acordos coletivos, as convenções coletivas. Cria-se norma e condições de trabalho entre os interessados, sem que se exija que o nosso legislador crie uma norma específica para aquele segmento. Então, nós temos que ter, assim, sobretudo, muita boa fé. Vamos nos despir dessas nossas... dessa impossibilidade de querer realmente... nós temos que fazer com que o país cresça. A reforma trabalhista de 2017, o senhor avalia como apropriada, como adequada, ou o senhor tem uma crítica? Foi uma reforma muito bem-vinda. Eu até, na semana passada, tive um debate em Curitiba, onde participou o ministro Fux e alguns colegas do Tribunal Superior do Trabalho, e nós examinávamos exatamente a Lei 13.467. Claro que eu tive críticas, escrevi artigos criticando, por exemplo, uma questão específica da questão que tratava da insuficiência econômica para recolher as despesas processuais, enfim, a questão dos valores também, do dano extrapatrimonial. Eu fiz críticas à lei, sempre em ambientes acadêmicos e tal, mas não transferia isso, obviamente, acho que nenhum juiz pode fazê-lo, transferir isso para os nossos julgamentos. Isso são críticas que a gente faz em ambientes próprios e aonde se busque ali a discussão para a evolução natural, ou a reforma daquela lei, ou enfim, a discussão propriamente dos temas polêmicos. Mas foi uma reforma muito bem-vinda e acho que dali se extraíram muito boas ideias, né? E algumas delas ainda estão sob o julgo ainda ou do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, a autorização, se o nosso artigo 60 da CLT, que é da redação original lá de 1943, que diz que nas atividades insalubres, a prorrogação da jornada, né, para a feitura de jornada extraordinária, ela tem que ter autorização do Ministério do Trabalho, dos agentes públicos que cuidam desse assunto no Ministério do Trabalho. Enquanto que a Lei 13.467, que se diz aí a reforma trabalhista, ela diz que não há necessidade mais. Por quê? Porque ela autoriza esse assunto ser objeto de negociação coletiva. Então, eu acho que ela veio com inovações muito bem-vindas, mas temos que... as relações sociais, elas são muito mais velozes do que, às vezes, o Congresso Nacional consegue promover as suas leis. Ministro, vamos falar de um assunto aqui que o senhor também é profundo conhecedor, que é o direito desportivo. O senhor é doutor em direito desportivo, foi fundador da Academia Nacional de Direito Desportivo, e a gente tem uma realidade hoje no futebol brasileiro, que é a SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Aqui em Minas Gerais, Atlético, Cruzeiro e América se transformaram em SAF, né? Clube empresa. Na avaliação do senhor, também com conhecimento na área trabalhista, muda a relação dos times, dos clubes, com os jogadores, com os funcionários daquela associação, da nova empresa que está sendo criada? Essa foi uma ideia sensacional que eles tiveram no Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco e outras pessoas também que pensaram essa lei. Ela é uma ideia muito bem elaborada, muito bem disciplinada na sua primeira redação. Foi feita pelo professor Ricardo
Rodrigo Monteiro, professor Mansur, ela veio com a finalidade maior de salvar aqueles clubes que estavam efetivamente numa situação econômica assim, bem difícil, né? A gente via os números de todos os times, só da Série A e B, por exemplo, pegava os 40 times, todos eles em situação financeira assim, bastante difícil, né? E a SAF foi uma ideia que tiveram de criar essa sociedade anônima, tanto que ela saiu dos tipos de sociedades que nós temos no Código Civil, né? Porque a própria sociedade anônima já existe há muitos anos. Mas eles criaram uma específica. E o meio mais utilizado dentro das sociedades anônimas e que criou a Sociedade Anônima do Futebol foi a transferência do Departamento de Futebol desta associação civil, né, para a empresa. A empresa ela se torna praticamente o Departamento de Futebol. Eles continuam usando, elas continuam existindo com atividades esportivas, que seja, outras modalidades, mas o futebol passa para essa Sociedade Anônima do Futebol. Essa é a maneira mais usual. Ela pode se transformar todo em Sociedade Anônima de Futebol, pode ser criada como uma Sociedade Anônima de Futebol, com tudo dentro, mas a maneira mais utilizada é o inciso que autoriza a transferência do Departamento de Futebol. E deu muito certo, nós temos hoje bons exemplos, né? E aqui em Minas Gerais, me parece que as três sociedades anônimas estão indo muito bem planejados, bem estruturadas, né? E com as recuperações judiciais, aquelas que optaram por fazê-lo também com o pagamento bem estruturado. Enfim, eu sou um adepto assim, muito entusiasmado dessa lei. Agora, o que me cabe, já que estou aqui em Belo Horizonte, me cabe aqui fazer um comentário, não em tom de crítica, mas apenas uma constatação que o Senado Federal acabou tendo que fazer uma nova investida em sociedades anônimas do futebol, porque juntou-se decisões do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais e, sobretudo, do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, onde eram decisões que contestavam dispositivos, né, o disciplinamento da lei da Sociedade Anônima do Futebol. Então, parece que o Senado Federal, se utilizando esses dois advogados brilhantes que fizeram a primeira redação, fizeram uma nova investida também com alguns conceitos novos, mas eu diria que mais assim uns embargos de declaração à primeira lei, né? Escolheram lá quase uns 25 ou 30 pontos que mereciam uma atenção especial, e essa nova norma está em estudo com um senador de Roraima, se não me falha a memória, está em estudo para ser aprovada, para seguir o caminho congressual. Então, eu sou assim um entusiasta da lei da Sociedade Anônima de Futebol. Quiçá todos possam lançar mão dessa boa ideia, que é uma ideia espetacular, pode ser a salvação, mas ela não pode exatamente ser criada com os defeitos que nós sempre verificamos nas associações, né? Aquela sempre cultura do brasileiro, não, eu vou gastar aqui, o próximo que vier na sequência resolve. Paga, resolve, enfim, não, aí vai ser um tratamento empresarial com as consequências, porque
ela pode inclusive ter até ações na bolsa, pode lançar debêntures, ela vai ter um controle de CVM, enfim, ela passa a ser uma empresa. Agora, já que a gente está falando do Dia do Trabalho, a SAF é significativa na vida dos trabalhadores dos clubes? Quando se cria a SAF e ela pega o departamento de futebol, ela traz tudo que tem nesse departamento de futebol para dentro da empresa. Ou todos os profissionais, todos os trabalhadores que estão ligados ao departamento de futebol. Ela traz para dentro e ela passa a se responsabilizar por todos esses trabalhadores. Todos os que estão nessa fórmula, que é a mais usual, que é destacar o departamento de futebol, e me parece que essa foi a fórmula que os clubes aqui aqui em Minas Gerais optaram, né? Eles extraem o departamento de futebol e montam a sociedade anônima de futebol, registram uma empresa. E essa empresa passa a ter que cuidar como se fosse uma relação numa associação civil, que também tem benefícios, mas benefícios de recolhimentos, de impostos, tributos e tal. Isso é que é o diferencial, mas o tratamento com os seus trabalhadores segue rigorosamente toda a cartilha ou da CLT, e hoje o direito do trabalho ele tem uma grande parte desses direitos lidos pelo SAC, eles estão na própria Constituição Federal. Então, são direitos constitucionais do trabalho. Nós tivemos no Palavra Aberta de hoje a participação especial do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, mineiro Caputo Bastos, representante do TST no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, doutor em Direito Desportivo e ainda fundador da Academia Nacional de Direito Desportivo. Ministro, obrigado pela participação do senhor, um grande abraço. Muito obrigado a vocês, foi um grande prazer. A Itatiaia é uma rádio que nós ouvimos, sobretudo os assuntos polêmicos, as grandes entrevistas que vocês fazem na área do esporte, que é uma área onde eu me distrai mais do que outras notícias, eu e o meu filho que me acompanha nessa entrevista. Enfim, muito obrigado aí pela lembrança, estou sempre às ordens. Obrigada pela presença, e você pode acompanhar o Palavra Aberta também nos nossos canais digitais. Lembrando que todo sábado, a partir das 8h25, a gente está no ar, no Jornal da Itatiaia.